Tá, então, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença da banca. Um agradecimento especial para o meu orientador, o professor Luiz, também para a co-orientadora, a professora Celina, e o professor Felipe, também co-orientador. O título do nosso trabalho é Produção e Injeção de HHO em Motor de Combustão Interna. Basicamente, o foco do nosso trabalho é produzir esse gás, injetar ele em um motor gerador de eletricidade e medir os parâmetros de eficiência resultantes e emissão de poluentes. Esses serão os tópicos a serem apresentados. Introdução. Bom, o gás HHO foi descoberto em 1973 por Will Brown e causou um tumulto na comunidade científica da época, porque ele possuía umas propriedades exóticas que não poderiam ser explicadas pela mecânica quântica vigente na época. Esse gás ele possui alta densidade energética, possuindo 3 vezes mais energia por unidade de massa que a gasolina, e pode ser comprimido e liquefeito, ocupando um volume 700 vezes menor do que normalmente. Além disso, ele possui uma adesão anômala a materiais, tornando um ótimo combustível auxiliar e ótimo para soldagem. Portanto, ele possui uma vasta aplicabilidade. Sua chama pode variar entre 150 até 9.000 graus Celsius, dependendo do material em que a chama está sendo aplicada. E pela sua baixa densidade, ele é muito bom para ser usado como combustível, usado principalmente em programas espaciais. Bom, a matéria-prima usada para produzir esse gás é somente água e eletricidade, portanto abundante, e chama atenção para o fato da descoberta da água na Lua em Marte em 2021, com a possível criação de postos de reabastecimento de foguetes nesses lugares. Então, por último, chama atenção para o hidrogênio, talvez seja o combustível do futuro. Assim como o carvão mineral foi substituído pelo petróleo, quem sabe o hidrogênio não venha substituir o petróleo, ele seja o combustível do futuro. Bom, portanto, existem 3 hipóteses no nosso trabalho. A primeira, utilização do gás como combustível suplementar, aliado à gasolina. Se a utilização desse gás ocasionaria uma redução da emissão de poluentes e se aumentaria ainda por cima a eficiência do motor. Bom, problema. Desde a Revolução Industrial, a humanidade começou a utilização de combustíveis fósseis em massa. De acordo com o censo do IBGE de 2022, existia mais de 115 milhões de veículos na frota do Brasil. Bom, esses motores todos emitem gases nocivos tanto à saúde humana quanto ao meio ambiente, como por exemplo óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos, materiais particulados. Alguns desses são radicais livres, portanto cancerígenos. Bom, de acordo com a figura 4, podemos ver aqui que o dióxido de carbono, o principal gás do efeito estufa, 22% da emissão dos gases foi no setor de transporte, de acordo com o gráfico, o qual o nosso trabalho teria a principal aplicabilidade. Além de que mais de 50% das emissões de dióxido de carbono ocorreram nos últimos 30 anos, e de acordo com a figura 5, a tendência é aumentar, continuar aumentando. Bom, a justificativa. Existiram alguns acordos que visavam reduzir as emissões de dióxido de carbono, como por exemplo o Protocolo de Kyoto, em 1998, que tinha como objetivo reduzir em 5% as emissões de dióxido de carbono até 2012. Porém, as emissões aumentaram em cerca de 38% nesse mesmo período. No entanto, esse acordo serviu de inspiração para outros, como por exemplo a 21ª Conferência das Partes, COP21, que contava com mais de 197 chefes de Estado e tinha como objetivo evitar o aquecimento global em até no máximo 2 graus até 2100. Além disso, em 2023 foi promulgada uma ementa que previa incentivos fiscais a montadoras de carros elétricos, flex e etanol, com o objetivo de redução de poluentes. Como podemos ver na figura 7, mais de 60% da matriz energética global ainda é constituída por combustíveis fósseis.
Portanto, fica notável a preocupação generalizada com a redução de poluentes, além de que o tema escolhido e abordado nesse trabalho possui uma relação intrínseca com o curso, como, por exemplo, a disciplina de máquinas térmicas e de fluxo. Objetivos. O objetivo geral, então, é construir um reator eletrolítico, que será o dispositivo responsável pela obtenção do gás, adaptar o motor gerador para a injeção desse gás e realizar testes com variadas concentrações do gás HHO, medindo aspectos de eficiência da produção desse gás e da emissão de poluentes. Os objetivos específicos, portanto, são construção do eletrolisador, que será o dispositivo responsável pela geração do gás, construção do gasômetro, que será o dispositivo responsável pelo armazenamento desse gás e também fundamental para realizar a quantificação da energia e eficiência de produção desse gás. Adaptar o motor para receber esse combustível auxiliar e realizar testes com variadas concentrações do gás, medindo a diferença na emissão de poluentes. Iniciando a revisão de literatura, temos como primeiro tópico a eletrólise. A eletrólise é um processo físico-químico que acontece em uma cuba eletrolítica representada pela figura 9. A cuba ela possui três principais componentes: uma fonte de tensão, eletrodos e um eletrólito que torne a água condutora. Então, o cátodo é o eletrodo que é ligado ao polo negativo da fonte e o anodo é ligado ao polo positivo, sendo que o cátodo ele produz o hidrogênio e a hidroxila, e o anodo produz o oxigênio. É importante ressaltar que a produção desses gases é em proporção estequiométrica. Como segue a figura 10, temos a reação que é realizada no cátodo. Essa reação ela é realizada na superfície do eletrodo. Então, quanto maior a superfície do eletrodo, maior será a reação. Então, temos visto que no cátodo tem duas moléculas de água, sendo adicionada 2 elétrons. Assim, essa molécula se desassocia, formando duas moléculas de hidroxila e uma molécula de gás hidrogênio. No anodo, a hidroxila produzida será oxidada, assim formando uma molécula de água e meia molécula de gás oxigênio. O gás HHO, representado pela figura 11, ele é o gás que tem como característica inodoro, ou seja, ele não tem cheiro, ele não requer de um hidrogênio externo para sua combustão, ou seja, ele não necessita que o hidrogênio do externo participe da combustão, pois ele, na sua estrutura molecular, ele já tem tudo que é necessário para a sua queima total. Assim, é importante ressaltar também que ele não possui estrutura molecular convencional. Então, o gás HHO ele não é reconhecido como uma molécula. O gasômetro utilizado no trabalho, ele tem como função a marginagem do gás e a medição deste. O gasômetro ele funciona com o princípio do impulso. Podemos perceber que na figura 12 temos o seu esquema e que ele é constituído de dois principais componentes: um tubo externo maior e um tubo interno menor. Assim sendo, a área em azul representando a água líquida e a área em amarelo o gás HHO. Assim, a produção da cuba eletrolítica é levada por uma mangueira até o tubo interno e o motor e do tubo interno para o motor. Assim, para que seja feita a medição, podemos perceber três estágios possíveis do gasômetro, representado pela figura 13. Ele no seu estado vazio, meio cheio e totalmente cheio. Podemos perceber que, como esse gasômetro ele funciona com o princípio do empuxo, quanto maior o gás armazenado, maior será a altura. Assim sendo, representado pela equação 1, temos como calcular o volume em litros do gás HHO. Também podemos medir a vazão do gás pela variação do volume por tempo. O poder calorífico ele é definido como a energia liberada na combustão de algum combustível. Então, temos representado pela tabela que o hidrogênio ele é aproximadamente 3 vezes mais energético do que a gasolina e o óleo diesel. Assim sendo, a sua coinjeção com a gasolina não causará uma perda da potência, possibilitando até mesmo que o motor ele acabe se tornando até mesmo mais potente do que anteriormente.
Então, como o motor de combustão interna, temos que o motogerador escolhido para o trabalho é relacionado com o motor a 4 tempos que utiliza o ciclo Otto. O ciclo Otto, representado pela figura 15, tem como princípio 4 tempos. O primeiro tempo de admissão, onde a válvula de admissão está aberta, permitindo que os gases, o gás HHO e a mistura ar-combustível entrem na câmara de combustão. E é importante ressaltar que a injeção do gás HHO não altera de nenhuma forma o ciclo termodinâmico do motor. Assim, o motor a combustão, ele, em primeiro tempo, ele admite os gases, fechando a válvula de admissão no segundo tempo, onde o pistão ele vai para cima, pressionando os gases, e quando ele estiver no topo, ele explode a mistura. Assim, sendo apenas no tempo 3, onde o pistão é forçado para baixo pela expansão dos gases, assim, só nesse momento que os gases realizam o trabalho do motor. Assim, e por fim, no último tempo, temos o pistão retornando para cima, expulsando os gases restantes da combustão pela válvula de escape. Por fim, temos o motogerador, que ele consiste de um motor a combustão ligado diretamente por um eixo em um gerador elétrico. Assim sendo, todo o trabalho que é realizado pelo motor é transformado em energia elétrica pelo gerador. Assim, temos como a equação 3 a eficiência dessa máquina e pela equação 4 o consumo específico do combustível. Bom, então, iniciando a metodologia, na figura 16 temos o fluxograma do nosso trabalho, que ocorre na etapa 1, ocorrerá a rede elétrica normal. Na etapa 2, nós utilizaremos um retificador de tensão, que será uma fonte, que mandará 3 volts para nosso reator eletrolítico, que na etapa 3, que o gás HHO vai para o gasômetro na etapa 4, que será armazenado. E na etapa 5 será adaptada uma peça para poder injetar entre o carburador e o motogerador para poder injetar o gás HHO. Então, na etapa 6 temos o nosso motogerador 4 tempos, que será o teste. E também teremos as cargas resistivas. Então, na etapa 7, analisaremos por um analisador de emissões, que analisará os poluentes para podermos ter os dados. Então, a gente já estamos na etapa 6 para iniciar os testes. Bom, então, como citado, a fonte escolhida foi a fonte de alimentação digital simétrica PS5000. O adaptador que nós fizemos será esse. Figura 19 tem um motogerador 4 tempos TGL 1200 CXH de 220 volts. E o analisador para analisar as emissões dos gases é o da marca Homes. Bom, então, na figura 22 temos a nossa antiga cuba, que infelizmente não deu certo por falhas técnicas. Então, nós resolvemos mudar. Em vez de utilizar um balde de sorvete, utilizaremos um cano PVC branco. Então, terá 3 placas de aço inox 20 por 4 cm e utilizará hidróxido de potássio como nosso eletrólito. E terá uma conexão pneumática para sair o gás HHO. Então, na construção do gasômetro, como na figura 24, nosso gasômetro, nós utilizaremos 2 canos, que será encaixado por uma tampa que terá uma conexão pneumática, que também retirará o gás HHO do gasômetro e passará para o motogerador. Bom, então na construção das cargas resistivas, nós utilizaremos 10 lâmpadas de 100 watts, e para medir a corrente utilizaremos um alicate amperímetro. Bom, então na figura 27 temos já o gasômetro construído, como foi citado. Na figura 28 é o nosso adaptador já construído por nós. E na figura 29 temos o adaptador já montado entre o carburador e o motogerador, permitindo a injeção da mangueira lá, permitindo a injeção do gasômetro para o motogerador. Bom, então aqui temos a foto da antiga cuba produzindo HHO. Então temos uma fonte de tensão entregando 3 volts para a cuba eletrolítica,
que produz o gás e vai para o armazenamento no gasômetro. Então, na figura 31 é a gente construindo a cuba eletrolítica. Então, possíveis eventos, então nós nos inscrevemos para o FICIências, que é a feira de inovação e ciência de engenharias lá em Foz do Iguaçu, e também o Cientif, que é o Seminário de Ciência, Educação e Tecnologia do campus de Cascavel. Bom, esse é o cronograma que a gente vem seguindo, com a maior parte do levantamento bibliográfico já tendo sido realizado, além da compra dos materiais, construção do gasômetro e cuba também. Essas foram as referências utilizadas para a produção da apresentação. Obrigado a todos pela atenção.